Muito bem, pessoal, continuando. Para compreendermos a influência da filosofia grega, principalmente da filosofia platônica, na Idade Média, no cristianismo e nos textos bíblicos, precisamos revisar o início do cristianismo como religião oficial, a transição da Antiguidade para a Idade Média, quando o cristianismo passa a ser difundido mais amplamente na Europa e, posteriormente, nos outros continentes. A patrística foi um período que se iniciou com a transição entre a Antiguidade e o medieval. É importante ressaltar que o período patrístico foi um período de mudança e transição de pensamento. Ele situava-se cronologicamente entre a Antiguidade e a Idade Média. E filosoficamente pode ter distintas classificações. A patrística recebe esse nome por abrigar os primeiros padres, pais da Igreja Católica. Em seu início, esta filosofia serviu ao pensamento cristão, por meio das apologias ao cristianismo, pois o pensamento cristão, ainda no século III d.C., não era bem difundido na Europa. A filosofia patrística surgiu em uma época difícil para o cristianismo. Em virtude da promulgação do cristianismo como religião, oficialmente aceita pelo Império Romano, os cristãos ainda sofriam perseguições e retaliações, além de não terem muitos adeptos em várias localidades europeias. O primeiro movimento da patrística era composto pelos primeiros professadores da fé cristã e pelos padres apologistas. Uma característica do período patrístico é a influência de Platão, pensador grego amplamente estudado, traduzido e difundido entre aqueles que recorriam à filosofia grega. O pensamento platônico, difundido entre os patrísticos, adveio do chamado neoplatonismo, corrente filosófica que estudou, classificou e formulou teorias filosóficas próprias a partir dos escritos de Platão. A importância da patrística, a importância do período patrístico da filosofia reside principalmente no fato de que ela produziu grande parte do pensamento que daria origem a todo um sistema teológico cristão. Ao tecer uma análise criteriosa das bases do pensamento cristão, dos dogmas cristãos e de uma certa concepção teológica, podemos encontrar traços platônicos e elementos da filosofia grega. Foi no período patrístico que surgiu
a maior parte doutrinária do pensamento cristão, pois os padres que foram pais da Igreja Católica tiveram a missão de formular o princípio de todo pensamento cristão que daria origem ao que conhecemos hoje como Igreja Apostólica Romana.